Continuação do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse: "Não vim destruir a lei", não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, disse Jesus. Não vim destruí-los, mas para dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não seja cumprida tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. São Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, nós vamos dar continuidade quando Cristo retorna, dizendo que realmente ele não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus, a lei divina que nunca muda. Jesus, ele veio cumpri-la, veio desenvolvê-la, veio dar o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens daquela época. Eis que encontramos nessa lei divina o princípio dos deveres de todos nós para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de tudo que devemos seguir. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Moisés, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma, mas com uma real necessidade, porque Moisés combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Então, ele não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as, essas leis, a estas palavras. E reduziu tudo o que o Cristo trouxe, o que Deus nos ensinou com essas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus disse, não somente quis dizer, ele disse que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de um povo? Não teria significado nenhum. Todos os homens, sendo filho de Deus, são, sem distinção, objetos da mesma necessidade, do mesmo amor. Deus ama a todos. Mas o papel de Jesus, ele não foi simplesmente de um legislador moralista. A sua autoridade se fundou na sua palavra. Jesus veio cumprir as profecias que já haviam anunciado a sua chegada, a sua morte, o seu advento. A autoridade do Cristo decorria da natureza excepcional de que era o seu espírito e a natureza divina da sua missão. Jesus veio ensinar a todos nós que a verdadeira vida não está na terra, mas nos reinos dos céus. Ele veio nos ensinar o caminho que vai nos conduzir até o Pai e até Ele. Ele veio nos ensinar os meios de nós nos reconciliarmos com Deus. E veio nos advertir sobre a marcha das coisas futuras para que a gente cumprisse
os nossos destinos. E o mestre também, ele não disse tudo. E sobre muitos pontos, ele limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou que não podia ser então compreendidas naquela época pelo adiantamento que estavam os homens. Ele falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a dar a chave do nosso entendimento, ou seja, o nosso desenvolvimento moral. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano, de nós espíritos. Nós tínhamos que amadurecer primeiro para poder entender o que Jesus nos dizia. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo para a ciência progredir. E nós, que somos espíritos, filhos do Criador, progredimos também para entender a lei do Mestre Jesus.